Mohamed previu, a colunista social anunciou como fofoca, o jornalista viu que dava manchete. E o intelectual enxergou um artigo. E assim, na falta de algo melhor para fazer, todos começam a falar de um novo normal. Mas será, realmente, que a cidade, especialmente a periferia, vive um novo normal? Pensa comigo. Você acredita que a Covid-19 atinge as pessoas e os espaços de maneira igual? Você acredita que a adesão ao isolamento social na periferia é um ato voluntário? Você acredita mesmo que uma pessoa que mora no Lago Sul, em Brasília, em um lote de 5.000 metros quadrados, com piscina, pier e área verde em abundância, tem as mesmas condições de isolamento domiciliar que um morador lá de Brasília Teimosa, na periferia do Recife? Se você acredita em tudo isso, então podemos imaginar, como muitos dizem, que existe uma socialização dos efeitos da pandemia. Também é provável que você acredite que a loira do banheiro dirigiu o famoso Opala Negro, lá das lendas urbanas. Bom, mas lendas urbanas à parte, existem 3 dimensões de análise que nos fazem duvidar desse novo normal. A primeira é a dimensão do trabalho. Todos lembram que a imprensa noticiou em março a morte de uma doméstica que residia no município de Miguel Pereira e trabalhava no Leblon, no Rio. Todos dão por certo que a doméstica fora infectada pela patroa, recém-chegada da Europa. O detalhe que não podemos deixar de pensar é que se tratava de uma idosa com obesidade, diabetes, hipertensão e, na ocasião, infecção urinária, como relatou seu irmão. A pergunta que deveria antecipar o espanto é: como podemos admitir que uma idosa vulnerável exerce um trabalho com essas características? A resposta está na imperativa necessidade que o pobre tem para reproduzir sua vida, mesmo a partir de situações de trabalho precário. O novo normal, portanto, é construído sobre velhas relações de exploração do trabalho. Apenas, momentaneamente, alguns segmentos que eram invisíveis nessa conjuntura ganharam alguma visibilidade, como é o caso dos garis, dos entregadores de aplicativo, dos cuidadores de idosos, dos porteiros e, como sempre, das domésticas. E mesmo assim, essa, visibilidade tem um lado muito perverso. No estado do Pará, por exemplo, o trabalho doméstico foi considerado essencial por decreto. Veja bem, trabalho doméstico é essencial. Nas redes sociais, na sempre falta do que fazer, um certo digital influencer, aqui eu não sei o que é essa profissão, confesso a minha ignorância, esse digital orgulhava-se no vídeo dele de humilhar sua empregada. Isso mesmo, ele fala sua empregada. O pronome possessivo indica a posse, não do tempo de trabalho, como em tese seria comum em sociedades de capitalismo avançado. No Brasil periférico se compra o tempo do trabalho e também o corpo. A Elza Soares, cantora brasileira, está certa. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Não há novo normal nisso. A segunda dimensão é a da moradia. Pensa na Cidade de Deus, não aquela do famoso Zé Pequeno. Tadinho não, meu nome é Zé Pequeno. Estou falando de um dos bairros mais periféricos de Manaus. São mais de 40.000 habitantes, 10.500 domicílios, dos quais, pense bem, 49% não tem rede de abastecimento de água e só 12% tem rede geral de esgoto. Sabe qual a média de moradores por domicílio? 4 moradores. Mas isso diz pouco. Imagine 4 pessoas e o tamanho das residências morando em barracos, com telhas de amianto e comprimindo o calor. Imagine o que significa isso. Então, como exigir isolamento social, estudo remoto, quarentena, home office nessas condições? O pobre conhece muito bem esse tal de home office. No Brasil, são centenas de milhares de mulheres trabalhando em casa, costurando para grandes empresas, acumulando dores lombares, fazendo quentinha e churrasquinho para sobreviver. Isso é o que a gente pode chamar de home office raiz. Além do home office, o pobre inaugurou o chamado home care. Chega a milhões o número de jovens, a maior parte negros, que passam mais de 10 horas por dia em motocicletas e bicicletas alimentando a cidade, com seu suor e seu sangue. O novo normal, portanto, do ponto de vista do trabalho, é metonímico. Ele toma parte, o desejo pelo todo. É o mundo encantado, o mundo da família perfeita, da casa perfeita, do trabalho perfeito, sem violência doméstica, que reproduz, nos trópicos, o velho sonho suburbano imaginado pelos urbanistas modernos. O novo normal existe mesmo, pense comigo, apenas para alguns segmentos da classe média,
que descobriram que o lixo não evapora da cozinha. Mais de 6 milhões de domésticas, a maior parte delas, a maior fração sem carteira assinada, ocupa essa tarefa. À luz dos legisladores de hoje, essencial. Não há nada de novo normal nesse tipo de situação que remonta à escravidão. O novo normal existe mesmo, repetindo, para alguns segmentos da classe média que descobriram o fardo de acompanhar seus herdeiros em casa, em aulas remotas. Que tempos bons eram aqueles, dirá a socialite, em que podíamos terceirizar para professores mal remunerados o destino de nossos príncipes e princesas. Eu não acredito, Jerry. Pela segunda vez em 3 anos eu já fui chamada aqui na diretoria. É desse jeito que é chegar em Harvard sem PlayStation por 3 dias, Jerry. Na periferia não há príncipes e não há princesas. Os sonhos são derrotados desde a primeira infância. A terceira dimensão refere-se à saúde. A morte por Covid ou diabetes não é democrática. Reportagem da revista Época revelou que no início de julho, 61% dos 54 mil mortos eram pardos e negros. As capitais e especialmente as periferias transformaram-se em grandes necrópolis. Mas vamos esquecer por um momento as mortes. Pensem nos curados. Os abastados, egressos da Europa, foram os que primeiro tiveram acesso a serviços médicos ambulatoriais. Primeiro privados e depois públicos. A lotação da rede privada canalizou as demandas para a rede pública. E adivinha quem estava lá no início da fila? O SUS, demonizado, ineficiente, até ontem invisível, hoje é a nossa genie. Mas o que há, enfim, de novo em tudo isso? O que há de novo normal? O que o novo normal revela? 3 coisas, entre muitas outras. A primeira, a histórica negligência do Estado diante da periferia. Afinal, no Brasil, saneamento e saúde são direitos fundamentais. Segundo, a estratégia de imputar aos pobres a culpa pelo fim do isolamento social. São os pobres aqueles que mais se movimentam no tabuleiro das conexões. São os pobres os que utilizam o transporte coletivo. São os pobres que precisam de trabalho precário para sobreviver, uma vez que o Estado não garante a renda nesse momento. Terceiro, a naturalização do sacrifício dos pobres como algo positivo. Afinal, existe um excedente de pobres. O Brasil nunca teve tantos desempregados e miseráveis. Então é natural que a maioria faça o sacrifício pela minoria, o sacrifício pela nação. O novo normal é simplesmente uma forma que encontramos para entrar de maneira dissimulada e cínica no jogo do espetáculo já denunciado por Guy Debord. O novo normal reivindica um tipo de remissão hipócrita dos pecados, assim descrito por Chico Buarque de Holanda. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante como quem dá seu carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado, e nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. Num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia, e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga a pedra na Geni, joga a bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um. Maldita Geni. Era mais fácil acreditar no novo normal.